Então, galera, nós temos aqui um canal, Sonhos Proféticos, 663 mil inscritos. E aqui você tem como título do vídeo, Forte, desfazendo um terrível trabalho de macumba. Isso, onde vocês acharam isso no Evangelho? Isso não existe no Evangelho. Não há nenhum indício do Evangelho de que isso é uma obra do evangelismo, do cristianismo. Nenhum discípulo, nenhum apóstolo de Cristo fez nada disso. E olha que haviam religiões pagãs demais na época. O que Jesus ensinava é orar pelos enfermos para expulsar os espíritos imundos. Você ora por eles. Se manifestar um espírito imundo, a igreja tem poder para mandá-lo embora. Você não precisa desfazer trabalho de macumba. Que vocês alegaram na mente de vocês que é o trabalho equivalente ao que está acontecendo com certa pessoa. Oração é o poder. Você não precisa de mais nada. É sempre o homem tentando fazer aquilo que a Bíblia não ensina. Não há necessidade disso daí, galera. Vocês precisam acordar, vocês são meninos na fé, vocês são crianças na fé. E vocês acham que são maduros. Isso não existe. O que existe é a pessoa está passando por um problema, ela acha que é espiritual, vai na igreja, vamos fazer oração. Se tiver que manifestar o demônio, vai manifestar. A gente não vai dar nome a eles, a gente só não vai entrevistá-los, né? Não precisamos de fazer sensacionalismo. Se alguém quer ver milagre, busque a Deus, venha à igreja num dia de surpresa, né? Esse negócio de a igreja querer aparecer em noticiário, em televisão, isso daí tudo você nota que é uma pressão, uma coisa que mais difama o reino de Deus, traz mais má fama do que boa fama. Porque quando o trabalho é real, há perseguição. Primeiramente, se descobrirem que o milagre é verdadeiro, vai haver uma grande perseguição. Se descobrirem que as coisas que acontecem na igreja é verdade, porque vai haver uma grande perseguição. Então essas igrejas que fazem isso acabam muitas vezes querendo só ganhar dinheiro com o evangelho e difamando o caminho da verdade. Então, galera, eu não tenho inveja de que o canal tem 663 mil inscritos, não. Pelo contrário, algumas profecias desse canal aí, que se eu não me engano é desse, eu estou avaliando para ver se vai acontecer. Né? Porque teve um cara que falou que o Bolsonaro ia levar tantos tiros e tal. Se não acontecer, vocês são falsos profetas, porque Deus não erra. Não há uma profecia. E negócio de adivinhação não é com a Bíblia. Esse negócio de adivinhar, errei a profecia, achei que era isso. Não tente consertar, não. Se errou a profecia, é falso profeta, está sob o juízo de Deus. E tome cuidado, porque você está alegando que Deus está te revelando coisas que não está te revelando. Vamos parar com essa falta de ética por meio do povo de Deus. O que vocês estão vendo aí, essa obra que vocês dizem que são de macumba, é sagrado para uma pessoa, uma determinada religião. Vamos conversar a respeito disso. Por que aquela pessoa faz isso? Por que a pessoa faz macumba? Ah, mas você acredita que ela não tem Deus. É a maneira dela buscar Deus quando ela não consegue enxergar o Deus que você consegue enxergar. E você pare para pensar e lembre-se que você só enxerga Deus porque Ele se revelou a você. Não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi, disse o Senhor. Então, os olhos são abertos quando o próprio Deus abre e se revela. Por meio da pregação da palavra? Sim. Por meio da manifestação do Evangelho? Sim. A fé vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas tem muita gente que ouve a palavra de Deus e não se converte. Por quê? Porque tudo é determinado por Deus, da maneira dele. A porta está aberta, as pessoas vão, mas Deus é que faz esse controle. Né? Deus que faz esse controle de acesso. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode afirmar que Jesus é o Filho de Deus, entender essa história do Evangelho de uma forma nítida e real, se não for por meio do Espírito Santo. E o mundo não tem o Espírito Santo. Então, como que você quer que um mundo que não tem o Espírito Santo busque a Deus? Como é que vocês querem que eles consigam enxergar Deus? E fica um monte de crente brigando contra alguém que não tem o conhecimento, gente. É muita falta de amor no coração. Vocês precisam entender. Eu demorei um tempo para entender isso. Eu amadureci, mas eu vejo que muita gente ficou para trás. Né? Por que o católico está lá, ele adora a imagem? Porque quando o dia que o evangelho despertar no coração dele, lembre-se que só há uma fé e um só Espírito. Eles vão compreender as Escrituras da mesma forma que você entende. Porque há uma só fé e um só Espírito.
Vocês não conseguem enxergar isso, vocês não conseguem entender isso. Você vê que quantas igrejas você conhece que vai desfazer obras de macumba? Quantas igrejas que você conhece? Se você, eu sempre falo assim, se uma pessoa está na macumba e ela quer desfazer das coisas, tem medo de se desfazer dos elementos e chamar um pastor, isso daí é a critério dela. Ela comprou as roupas, ela comprou os livros que ela quer que queime, isso é critério dela. Mas você não pode chegar e fazer aquilo que outra pessoa não quer que você, que não te chamou para mexer ali. Tá, galera? Porque se daqui a pouco os macumbeiros falarem assim, nós vamos agora desfazer as obras de feitiçarias das igrejas e começar a queimar a Bíblia, e começar a queimar altares de igreja, e começar a fazer uma coisa, vai se tornar uma guerra, né? Uma guerra, né? E outra coisa, a questão, falando de trabalho, né? Tem questões que falam assim, estou sendo perseguido no trabalho. Ah, gente, olha só, presta atenção numa coisa. O ser humano, ele comete erros. As pessoas cometem erros. O seu patrão comete erros. Você tem que orar por ele? Sim, tem que orar por ele. Mas não é só oração que você tem que fazer. Você tem que também ser um bom funcionário para que ele não precise perder a paciência com você, né? Orar por ele, orar pela vida dele, sim. Ele abriu uma porta de emprego para você. Tem que orar pela saúde dele, tem que orar para que ele seja feliz, tem que orar para que ele prospere, para que gere mais emprego. É nesse ponto que às vezes que as pessoas erram. As pessoas entram nas empresas e só querem promoção, promoção, promoção. Se não me promover, e às vezes você está ali como alguém para abençoar a vida dessas pessoas com a oração, né? E isso é orar. Eu não vou orar por políticos corruptos, de bandidos que estão lá, mas eu vou orar para que se mude aquilo ali. Porque, cara, o cara que é corrupto e bandido, você já viu Jesus pedir oração por Herodes? Jesus chamava Herodes de raposa. Jesus em nenhum momento quis que Herodes se fizesse parte, porque Herodes era um cara hipócrita, um cara que não sabe, aquela pessoa que tá entregue a si mesmo. Não ia adiantar, perda de tempo. Se um dia o coração dele se quebranta, ele se volta a Deus, beleza. Sabe por quê? As pessoas pensam que é Deus que está se ajoelhando aos pés do ser humano. É o ser humano que tem que se ajoelhar aos pés de Deus, né? Não faz nada na sua vida não para tu ver que você vai ser aquele cego de Jericó, mas deixado para trás. O cego de Jericó, ele toma ele toma uma posição. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, ele luta para receber o seu milagre. Ele sente que aquele homem era diferente. Ele sente que ali tinha que, se ele é o filho de Davi, tem que haver um tratamento de respeito a qualquer cidadão humano, mesmo que seja um cego, mendigo, abandonado. Então ele começa a lutar, ele começa pela fé, e Jesus passou direto e ele não, e ele lutou. Ele deve ter sentido algo, ele deve ter sentido a presença de Deus para que ele pudesse ir até Jesus. Ou ele ouviu falar que esse Jesus estava fazendo, curando pessoas do mesmo nível que ele, do mesmo status social que ele. E ali ele começa a buscar. Então se entende que nós entendemos que somos nós que temos que buscar a Deus e não ficar chorando, né? Para que ele venha e faça um milagre para a gente vir acreditar. Não, se Deus é Deus mesmo, então ele aparece aqui agora, sabe? Sendo que ele já te dá um caminho de amor, um caminho que o diabo jamais te daria. O diabo jamais ia te propor um caminho do bem. Ele sempre vai te... Só se for um caminho interesseiro. Ele é o pai da mentira. Ele pode te propor um caminho do bem, mas que no fundo, no fundo, não seja bom. Que seja um caminho interesseiro. Mas Deus não. Você nota que é Deus falando, que é a perfeição de Deus, pelo caminho bom que ele propõe. É o caminho do arrependimento. O cara que adultera, ele chega na igreja, Deus, a palavra de Deus, a verdade, né, mostra para ele que ele está errado. Então não pode ser o diabo, porque o diabo quer mais que ele adultere mesmo. O diabo quer mais que você crie justificativas para adulterar. Ah, mas a minha mulher é mais velha do que eu. Ah, minha mulher não é tão bonita. Ah, minha mulher é isso. Ah, minha mulher não cozinha direito. Ah, minha mulher... Sabe? Cria-se um monte de argumento. É isso que o diabo gosta, de preencher essas lacunas na sua vida. É.
Esses dias, o nosso querido presidente aí, né, queridinho de vocês, ele usou o lema conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como se a verdade que ele está revelando fosse acerca dos podres do PT. É exatamente isso, né? Mas esse lema, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, só tem uma aplicação. Primeiro, essa palavra foi tirada da Bíblia, ela tem uma conotação espiritual. Segundo, a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ela tem uma conotação espiritual. Vocês são tão idiotas para não entender isso, que o cara está usando um versículo bíblico totalmente fora do contexto, totalmente para poder fazer vocês de trouxa. Ninguém consegue entender isso? Conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo e ele vos libertará. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vocês não entendem as escrituras, não? Vocês não estudam o evangelho de Cristo? Vocês não sabem que aquilo está mal aplicado? Usar a palavra de Deus em vão, né? Conhecereis a verdade do PSL, conhecereis a verdade do governo sujo e ele te libertará. É isso? É porque também vale para os dois lados, né? Um partido totalmente lascado. Que verdade é essa? Então, é um ato de hipocrisia mais ridículo e imundo que eu já vi, e eu vejo crentes abraçando esse tipo de porcaria. Isso que me deixa revoltado. Eu não posso viver nessa geração sabendo que os crentes são tão inúteis assim. São tão imprestáveis para não compreender quem é que fala a verdade, né? Quem é que prega uma verdade, né? Você tem que entender uma coisa. Você vai ali na igreja do Valdomiro, por exemplo. O Valdomiro é um grande pregador da palavra. Ele prega muito bem. Isso daí é admirável. Ele conhece a escritura. Cara, é ridículo. Porque o conhecer a escritura não te dá o direito de pedir dinheiro, de impor das ovelhas, ou pedir, ou ficar mendigando dinheiro das pessoas. Não te dá esse direito. Isso que vocês precisam entender. Ser um pregador da palavra não te dá o direito de explorar a fé das pessoas. Quando você faz isso, você está destituído da graça de Deus. Não precisa de profecia para falar isso. Não preciso dizer que Deus me revelou isso que Deus não me revelou, porque isso já está na palavra. Quem não tem os mandamentos de Deus, quem não guarda a doutrina, não tem Deus. Por mais que pregue. Emineu e Fileto eram mestres da igreja, começaram a pregar que a ressurreição já tinha acontecido. Paulo teve que se despencar do fim do mundo para ir lá repreendê-los. João teve problema com Diótrefes, que gostava de exercer a primazia, né? Na igreja, não deixava, a igreja recebeu os missionários que João enviava. Então, eles conheciam a palavra, deviam pregar bem, sim, mas não eram homens de Deus. Ah, mas a minha fé, a minha igreja, quem foi crucificado por você? Bispo Macedo, R. Soares ou Valdomiro? Quem foi crucificado por você? A igreja tem que entender que só há um mestre, não há vários mestres. Há um mestre. Basta o discípulo ser como seu mestre. Ninguém pode ultrapassar as escrituras, ninguém pode lançar outro fundamento diferente, como Paulo lançou. Então, a falta de ensinamento bíblico, cara, desse povo é ridícula, porque nós estamos numa época em que você pode, filho, comprar um comentário bíblico. Você pode aprender as escrituras e parar de dar tiro no teto, porque é isso que você faz quando você joga um versículo fora do contexto. Aí quando vem um cara ensinando o versículo dentro do contexto, o seu coração rebelde diz, não é assim. Eu não aprendi dessa forma, prefiro ficar com o meu bispo Macedo. É assim que funciona. E não adianta a Rede Record tentar bloquear meus vídeos. Não adianta, eu vou continuar fazendo. Se eu tiver que criar 1000 canais, eu não me ligo inscrito em joinha, não me ligo nisso. A ordem de Cristo não foi ir por todo mundo e ganhar inscrito e ganhar joinha. A ordem de Cristo foi ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem. E ele diz também, e Paulo diz, repreende, redargue, corrige com toda a longanimidade e doutrina. Repreende, redargue, corrige.
O cristão tem direito de corrigir, tem direito de julgar os de dentro. Paulo disse, os de dentro, vocês têm o direito, de fora Deus os julgará. Porque o de fora é outra conotação. Os de dentro, eles são julgados de acordo com a palavra. Estão praticando a palavra? Estão vivendo? Senão não poderia jamais Paulo questionar o fato de um homem ter tomado a madrasta como esposa. Né? Fui ouvidos da casa de Chloe que há entre vós uma pessoa que fez isso, isso e isso. Olha, Paulo não esconde nada debaixo do tapete, não. Foi Chloe, foi a família de Chloe que me informou. Sabe por quê? Não é fofoca, não. É verdade. E pode chamar a família. Falou isso? Falei sim. Falei e com certeza essa família já tinha falado lá com eles. Antes de falar com Paulo, tentou falar com eles. E eles não deram ouvido. É assim que funciona. Então nós estamos em época em que muita gente diz que Deus revelou. Tem crente que qualquer sonho, que parece até jogo de bicho isso, qualquer sonho acha que é profético. Qualquer sonho acha que é Deus, eu sonhei com isso. Aí vem um cara revelando o sonho. Meu Deus do céu, gente, é muito esculacho essa igreja do século XXI. É muito esculachada, cara. É uma pena. É uma pena. Né? Pessoas cantando o hino do Flamengo dentro da igreja, pessoas fazendo gesto de arminha, apoiando torturadores, porque quando você apoia um presidente que apoia o torturador, você está fazendo a mesma coisa, apoiando torturadores da ditadura. Então, não é questão de política, mas você não gosta do Bolsonaro. Cara, não é questão, não é de gostar. Eu não tenho nada contra a pessoa em si, eu tenho contra as filosofias de vida, contra os ideais. Eu acho que os cristãos não deviam abraçar esse tipo de ideal. Porque isso é inverso do cristianismo. E eu vou te falar, não é só eu que estou falando isso. Pode não ser a maioria, mas tem muitos homens de Deus e muitos homens que não são de Deus, que não são cristãos, não posso dizer que não são de Deus, mas que não são cristãos, que não conhecem a Escritura como a gente, né? Que não vivem com Cristo, podem até conhecer as Escrituras também, mas que têm o mesmo pensamento. Pode não ser a maioria, mas eu te garanto que tem muita gente que não aceita. E sabe por quê que as pessoas às vezes não aceitam Jesus? Por causa da tua hipocrisia, da hipocrisia do coração de vocês, crentes que não conseguem, nem se defender o seu próprio evangelho, o próprio evangelho que crê. São hipócritas. Veem a mentira e o cara diz, isso aqui é mentira, cara, isso aqui está errado. Não, isso aqui está certo, mas eles sabem que está errado, mas não querem ficar atrás. Hipocrisia. É por conta disso que muita gente não aceita Jesus. Você lembra? Cara, é muito complicado, é muito complicado. A rainha de Sabá veio ver a sabedoria de Salomão. Salomão era um homem justo. Ele tratava das coisas, a justiça dele, a palavra de sabedoria dele atraía as pessoas. É assim que tem que funcionar. A pessoa está lá, seu amigo que não é cristão, ele não vai aceitar suas hipocrisias. Ele quer ver você com um pensamento. Não quer dizer que você precise concordar com tudo que ele concorda, mas você pode até discordar e estando errado, sabia disso? As pessoas conseguem compreender quando você está sendo hipócrita e quando você está sendo sem entendimento, quando você está apenas sem entendimento. Então uma pessoa olha para você, pô, esse cara ele não está compreendendo, por isso que ele está ainda rebelde nessa área. Mas o pior é quando você compreende o assunto e o cara sabe que você está hipocritamente contendendo para poder ter a razão. Quem disse que o cristão tem que ter sempre a razão? Você pode ter razão sobre as Sagradas Escrituras, mas tem muitas coisas na vida que a gente está totalmente errado no pensamento. Ainda mais hoje em dia que as pessoas acham que entendem política. Aí tu vai conversar, se pergunta, você sabe o que aconteceu na ditadura? O cara nem se deu o trabalho de abrir o Google, de ver um vídeo na internet, né? De ver a história de Hitler ou de ver a ditadura. Sabe o que aconteceu na época de Hitler? Sabe o que aconteceu na ditadura? Aí o cara tenta forçar uma coisa da própria cabeça. Sai as histórias mais cabeludas que você pode ouvir. Essas histórias mais engraçadas. Se eu for pegar uma coisa para filmar, cara, e gravar a história da ditadura, versão brasileira Herbert Richards, né? Versão pessoal, cara, você vai morrer de rir, cara. Você vai morrer de rir que os caras misturam os assuntos, né? Eles pensam que sabem que estão falando algo e não sabem de nada, né?
nem se dão o trabalho de ir lá e ver o que aconteceu para poder chegar, ó, aconteceu isso, isso, isso. Você pode não saber todos os detalhes, mas alguma coisinha você vai aprender. E você não viveu como você não viveu na ditadura, você vai ter que ouvir a história narrada por quem viveu. Né? Você vê Jô Soares, você vê Carlos Alberto de Nóbrega dizendo que a ditadura foi uma droga. E tem gente dizendo não, que foi uma bênção. Eu prefiro acreditar no Jô Soares e no Carlos Alberto de Nóbrega, porque me parecem pessoas íntegras. Sempre foram anos de televisão mostrando uma inteligência, uma intelectualidade, principalmente o Jô Soares, que é tremenda, né? A Bíblia diz, a quem honra, honra. Aprenda a dar honra a quem é digno de honra. O Jô Soares é um cara muito inteligente. E não só inteligente, ele não é hipócrita em muitas coisas que ele fala. Ele entende o assunto. O cara queria ser diplomata, né? Pelo que ele conta. Então, galera, vamos ser mais autênticos, vamos ser mais realistas, vamos analisar mais os fatos, né? Vamos ver onde está errado isso aí, porque está esquisito o cristianismo do século XXI.